Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre a farmacologia do sistema nervoso central. Então, nessa aula, eu vou fazer uma introdução sobre os neurotransmissores responsáveis pelos sinais no sistema nervoso central, para que a gente possa, nas próximas aulas, compreender como os fármacos vão atuar nesse sistema. Os fármacos que atuam no sistema nervoso central, eles vão atuar basicamente nos mesmos alvos que já foi descrito para o sistema nervoso periférico, como canais iônicos, receptores, enzimas e proteínas de transporte. Sendo que no sistema nervoso central a gente tem uma predominância maior de fármacos com atuação em canais iônicos e proteínas de transporte, principalmente acoplados à proteína G. A maioria dos fármacos neuroativos, eles não são específicos, então eles são bem inespecíficos e acabam causando efeito em mais de um alvo, em alvos diferentes, o que faz com que, quando a gente tem medicamentos inespecíficos, tenha maior efeito colateral. Os fármacos que atuam no sistema nervoso central, eles estão divididos dependendo da classe que eles atuam no sistema nervoso central. Então, a próxima aula, provavelmente eu vou fazer mais 2 aulas sobre o sistema nervoso central, onde eu vou dividir essas classes e explicar como cada medicamento atua, tá? Então, não precisam se preocupar. Nessa aula, eu vou falar de alguns medicamentos que atuam, não vou poder entrar em detalhes sobre o mecanismo de ação, senão a aula ia ficar muito extensa. Mas na próxima aula, quando eu for falar separadamente de cada classe, eu vou falar detalhadamente sobre o mecanismo de ação e os efeitos colaterais desses fármacos. Então vamos começar. Uma classe de fármacos são os agentes anestésicos gerais, que vão ser utilizados para produzir anestesia geral. Então, geralmente utilizados durante a cirurgia, como o isofurano e o propofol. Nós temos também fármacos analgésicos que vão atuar controlando a dor, como por exemplo os opioides, a carbamazepina e a gabapentina. Nós temos fármacos que têm ação ansiolítica e sedativa, que vão reduzir a ansiedade e causar sono, como por exemplo os benzodiazepínicos. Nós temos também os antiepiléticos, que são medicamentos utilizados para reduzir as convulsões, como por exemplo a carbamazepina, o valproato e a lamotrigina. Os antipsicóticos, eles vão ser utilizados para aliviar os sintomas de esquizofrenia. Como parte desses medicamentos dessa classe, nós temos a clozapina, o haloperidol e a risperidol. Os psicomiméticos são fármacos que podem ter efeitos sedativos ou efeito estimulante, porém, eles acabam causando alterações da percepção, principalmente alucinações visuais e no comportamento. Por isso, tem uma classe separada. E esses medicamentos são pouco usados por causa dessas alucinações. Mas nós temos aí alguns que se enquadram nessa classe, como a dietilamina do ácido lisérico, mesclalina e fenciclidina. Os antidepressivos são medicamentos utilizados para aliviar os sintomas de depressão. Então, as principais classes são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAO. Temos fármacos também que são utilizados para melhorar a cognição, melhorar a memória e também desempenho cognitivo, que vão ser os inibidores da acetilcolinesterase, lembrando que a acetilcolinesterase é um neurotransmissor. Se você inibe a acetilcolina, é um neurotransmissor, e se você inibe a acetilcolinesterase, a acetilcolina não vai ser degradada, ela vai ficar por mais tempo
lá na fenda sináptica. Também temos antagonistas dos receptores NMDA. A gente já vai falar sobre eles daqui a pouquinho. E temos, é claro, os estimulantes psicomotores. E nesses estimulantes entram as anfetaminas, a cafeína e o metilfenidrato. O metilfenidrato vocês vão conhecer, é claro, mais pelo nome de referência, que é a Ritalina. Então, a Ritalina ela atua como um estimulante psicomotor. Então, a primeira classe de neurotransmissores que a gente vai falar são os aminoácidos. Os aminoácidos eles podem ser excitatórios, que vão atuar como transmissores do sistema nervoso central, ou aminoácidos que atuam como inibitórios. Então, eles podem estimular o sistema nervoso central ou inibir, dependendo da classe. Então, vamos começar falando dos aminoácidos excitatórios. Os aminoácidos que atuam excitando o nosso sistema nervoso central são glutamato, aspartato e tem alguns estudos que ainda não estão bem em evidência, mas classificam o homocisteato também como um aminoácido excitatório. O glutamato é o aminoácido excitatório mais estudado da classe. Então, ele tem uma função bem importante, pois ele é amplamente distribuído no sistema nervoso central. Ele é derivado da glicose quando metabolizado pelo ciclo de Krebs ou da glutamina quando sintetizado pelas células glia. A célula glia lá do sistema nervoso central é o astócito, então ele vai estar aí bem próximo ao neurônio e vai sintetizar o nosso glutamato, o qual vai ser depois sintetizado, enviado para o neurônio, tá? A partir, é claro, de transportadores. Então nós temos aí transportadores que enviam esse glutamato para fora da célula e transportadores que enviam o glutamato para dentro do neurônio. Eles são armazenados em vesículas sinápticas e são liberados através da exocitose. O glutamato ele pode atuar em dois tipos de receptores. Os inotrópicos, que são ligados a canais de cátions dependentes de ligantes, e os metabotrópicos, que são acoplados à proteína G. Os receptores anotrópicos são NMDA, que são amplamente permeáveis a cálcio, são bloqueados pelo magnésio e têm uma resposta estimulatória lenta. E tem mais uma importância, necessita de glicina para ser ativado. Nós vamos ver que a glicina também é um transmissor bem comum no sistema nervoso central. Outro receptor é o AMPA e o outro é o kainato. Esses dois, eles têm uma transmissão excitatória rápida, então o efeito do glutamato, quando ligado a esses receptores, é um efeito rápido, quando comparado com o glutamato ligado ao NMDA. Cabe ainda ressaltar que os agonistas dos receptores AMPA podem apresentar um potencial terapêutico para a memória da cognição e também no tratamento da esquizofrenia, depressão, transtorno de déficit de atenção, como hiperatividade, o THA, e doenças de Parkinson. Alguns fármacos que vêm sendo relatados como agonistas desse receptor são a ciclotiazina e o piracetam. Os antagonistas e moduladores negativos do glutamato que atuam nos receptores ionotrópicos, que têm mais interesse farmacológico,
são os antagonistas que atuam sobre os receptores NMDA. Eles podem bloquear o sítio da glicina ou o próprio canal, dependendo de cada medicamento. Lembrando que a glicina, ela é essencial nesses receptores. Tem interesse farmacológico, interesse terapêutico, porque reduz a lesão cerebral logo após o acidente vascular cerebral ou traumatismo craniano. É utilizado no tratamento de epilepsia e também no tratamento de doenças de Parkinson. Os fármacos que atualmente são utilizados como antagonistas desse receptor são a cetamina, que tem ação anestésica e analgésica, e também a memantina, que vai ter ação na doença de Alzheimer. Os receptores metabotrópicos de glutamato, eles são bem diversificados. Existem aproximadamente 8 tipos diferentes desses receptores. Eles são conhecidos aí como MGLU de 1 a 8. Então, MGL1, MGL1, 2, MGL1, 3, 4, até o 8, tá? É essa a descrição deles normalmente. O MGL1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 estão situadas nas terminações pré-sinápticas e eles vão reduzir a liberação do glutamato, porque eles vão se ligar a essa região e vão inibir que o glutamato seja liberado para a fenda sináptica. E vão ser utilizados no tratamento de epilepsia, da ansiedade e da esquizofrenia. Lembrando que esses receptores, eles estão acoplados à proteína G e apresentam aquela modulação alostérica que a gente já falou algumas aulas atrás. Essa modulação, ela pode ser tanto inibitória quanto estimulatória. Então, quando o fármaco se liga ali, dependendo do fármaco, ele pode inibir o receptor ou ele pode estimular o receptor. Os antagonistas ou moduladores negativos que atuam nos receptores MGL1 e 5, eles são utilizados para o tratamento de dor, doença de Parkinson, neuroproteção, epilepsia e abuso de drogas. Já os antagonistas ou moduladores negativos que atuam nos receptores MGLU2 e 3, eles são fármacos que têm ação estimulantes cognitivos. Os aminoácidos inibitórios do sistema nervoso central são o GABA e a glicina. O GABA é o principal transmissor inibitório do cérebro e ele atua também no tronco cerebral e na medula espinal. Já a glicina, ela somente tem ação, somente está presente no tronco cerebral e na medula espinal. Vamos começar falando então do GABA. O GABA é a abreviação de ácido GABA-aminobutírico. Ele vai ser formado a partir do glutamato, pela ação da descarboxilase do ácido glutâmico. Essa enzima que faz essa descarboxilase, ela somente é encontrada em neurônios que sintetizam o GABA. Praticamente todos os neurônios vão ser sensíveis a esse transmissor e vão ter aí seu efeito inibitório. O GABA atua principalmente em dois transmissores, o GABA-A e o GABA-B. O GABA-A são receptores de canais regulados por ligante. Já o GABA-B, os receptores GABA-B, eles vão ser receptores acoplados à proteína G. Os receptores GABA-A estão localizados pós-sinapticamente e mediam a inibição da célula pós-sináptica. Lembrando que
esse receptor vai ter uma ação sináptica rápida. Ele vai aumentar a permeabilidade do cloro. Com esse aumento da permeabilidade, a célula vai ficar hiperpolarizada, reduzindo dessa forma a excitabilidade da célula. Esses receptores eles vão ser sensíveis a anestésicos gerais e também ao etanol. Então, quando a gente utiliza bebida alcoólica ou faz a administração de anestésicos gerais, eles vão atuar nesses receptores e vão fazer com que você tenha sonolência e acabe sendo anestesiado ou acabe dormindo, né? Um medicamento que é testado, que está sendo testado, uma molécula, digamos assim, que está sendo testada como agonista seletivo do GABA-A é o Gabaxodol, conhecido também como THIP. Os receptores GABA-B, eles vão estar localizados tanto pré quanto pós-sinapticamente. Eles vão inibir os canais de cálcio dependentes de voltagem. Essa inibição reduz a liberação do transmissor e abre os canais de potássio. Esses canais, quando eles estão abertos e o potássio entra na célula, reduz a excitabilidade pós-sináptica também. Os fármacos que atuam sobre os receptores GABA-A, eles podem atuar no sítio de ligação desse receptor, podem atuar nos sítios moduladores ou no canal iônico. E os fármacos mais utilizados com essas ações são benzodiazepínicos, barbitúricos, neuroesteroides e, claro, os anestésicos gerais. Os fármacos que atuam sobre os receptores GABA-B, eles podem ter tanto ação agonista quanto antagonista desses receptores. Um agonista bem utilizado e conhecido é o baclofeno, que é utilizado no tratamento de espasticidade. A espasticidade é quando ocorre um aumento no tônus muscular, podendo ser hipertonia e hiperreflexia, que é um movimento de contração muscular causado aí por alguma condição neurológica anormal. Alguma alteração motora também pode ser tratada com o baclofeno. Também é utilizado no tratamento de dependência de drogas, quando a pessoa está tendo abstinência da droga. Os antagonistas competitivos, somente em uso experimental, não se tem nenhum fármaco atualmente no mercado. E tem-se uma ação aí antiepilética. Então, tem alguns estudos com fármacos que atuam como antagonistas competitivos para uso como antiepiléticos. A glicina é outro aminoácido inibitório. Ela vai, induzir a hiperpolarização inibitória dos neurônios. Nós temos uma toxina que está ligado aí a machucados com ferro enferrujado, que é a toxina tetânica, e ela vai agir seletivamente, impedindo a liberação da glicina. Como a glicina tem um efeito inibitório do sistema nervoso central, a partir do momento que você inibe essa liberação, vai ocorrer uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso. Essa hiperexcitabilidade vai fazer com que a pessoa tenha espasmos musculares violentos. Então, é uma das características de quando a pessoa foi contaminada por toxina tetânica. A inibição da recaptação de glicina vai fazer com que a glicina fique mais tempo na fenda sináptica, né? E isso faz com que diminua e iniba o nosso sistema nervoso central
e ela é utilizada principalmente para tratamento da esquizofrenia. Então, os inibidores do transporte da glicina também podem ser utilizados como analgésico, porque vai deixar com que a glicina fique mais tempo na região, inibindo o sistema nervoso central, porque a glicina tem o efeito inibitório do sistema nervoso, lembrando sempre isso. Além dos aminoácidos, nós temos também aminas que atuam como transmissoras. Entre essas aminas, nós temos a norepinefrina, que também é conhecida como noradrenalina, a dopamina, 5-hidroxitriptamina, que é um nome difícil, mas vocês vão lembrar sempre dela como 5-HT ou serotonina, e a acetilcolina. Vamos começar falando da noradrenalina. A noradrenalina, vocês vão lembrar, ela atua nos receptores adrenérgicos. Todos esses receptores vão estar presentes no sistema nervoso central? Não. Lembrando que o receptor B3 adrenérgico, ele não está presente no sistema nervoso central, mas os outros vão estar. São receptores acoplados à proteína G. Os receptores alfa-1 adrenérgicos, eles estão envolvidos no controle motor da cognição e do medo. Já os receptores alfa-2 adrenérgicos, eles estão envolvidos no controle da pressão arterial, sedação e analgesia. Os receptores beta-1, eles são encontrados no córtex, estriado e no hipocampo. Já os receptores beta-2, eles são encontrados no cerebelo. E os dois receptores, eles vão estar ligados ao efeito em longo prazo de fármacos que atuam com ação antidepressiva. Os fármacos psicotrópicos agonistas que atuam na transmissão noradrenérgica são fármacos que podem ter ação antidepressiva, como por exemplo a anfetamina, e antihipertensivos, como a clonidina e a metildopa. Pessoal, outra substância que atua como agonista desses receptores é a cocaína, que também estimula os receptores noradrenérgicos. A dopamina é outra amina encontrada no sistema nervoso central. Ela pode atuar tanto como neurotransmissor, como também precursor da noradrenalina. Então, se vocês voltarem na primeira aula que eu dei sobre o sistema nervoso, vocês vão ver como ela é sintetizada, tá? Existem evidências que mostram que a deficiência de dopamina pode estar correlacionada com a doença de Parkinson. A dopamina atua em 5 subtipos de receptores. Esses receptores eles se diferenciam de D1 a D5. As vias dopaminérgicas elas atuam tanto no controle motor, como nos efeitos emocionais e também no controle endócrino. Então, dependendo do local onde esse receptor está no nosso sistema nervoso central, vai ter uma ação diferente. Então, olhem lá, no córtex, nós temos os receptores D1 e D2 e vão ter papel funcional no alerta e também no humor. No sistema límbico, nós vamos ter todos os receptores e eles vão estar ligados com a emoção e também com o comportamento estereotípico. Na região do estriado, nós vamos ter todos os receptores e eles vão atuar na secreção de prolactina. Já na parte ventral do hipotálamo e também anterior da hipófise, nós vamos ter receptores do tipo D2 e D3 e eles vão atuar na secreção de prolactina. Os fármacos que atuam na transmissão dopaminérgica, eles podem atuar tanto como agonistas como antagonistas.
Os agonistas vão estimular o estado de alerta, humor, emoção e também a secreção de prolactina, que é um hormônio que vai auxiliar na produção de leite pelas glândulas mamárias. Já os antagonistas, eles atuam como antipsicóticos. Os neurônios dopaminérgicos, eles também estão envolvidos com os sintomas de náusea e de vômito. Então, quando nós utilizamos agonistas desses receptores, como por exemplo a bromocriptina e outros fármacos que vão aumentar a liberação de dopamina no cérebro, como por exemplo a levodopa, que é um medicamento utilizado para Parkinson, esses medicamentos vão causar náusea e vômito como efeito adverso. Os antagonistas da dopamina, como por exemplo a metoclopramida, que vocês vão lembrar do Plasil, né? Vocês lembram desse medicamento com certeza. Eles vão ter uma ação antiemética, ou seja, vão atuar inibindo a sensação de náusea e vômito. Então, vão inibir o vômito. Acredita-se também que os efeitos estejam correlacionados principalmente aos receptores D2, que vão estar presentes na área do bulbo, o qual é responsável por essa ação de náusea e vômito, principalmente, por exemplo, quando a gente come alguma coisa que não nos faz bem, é o bulbo que vai estimular o vômito e as náuseas. O efeito da dopamina pode ser inativado. Na verdade, a dopamina pode ser inativada. Isso pode acontecer por causa de uma adaptação intraneural. Ainda não se sabe direito como o nosso sistema nervoso faz essa adaptação. Mas pode ser, por exemplo, quando a gente tem muita produção de dopamina, os nossos neurônios vão lá e diminuem a quantidade de receptores. Ainda não é bem explicado na ciência essa adaptação intraneural. Outra coisa que pode acontecer que inativa a dopamina é a degradação por enzimas. Por exemplo, pela MAO, que a gente já falou, pela CONT, que a gente também falou na primeira aula sobre sistema nervoso, é só vocês darem uma olhada lá. Outras inativações podem acontecer através do ácido homovanílico, que também é conhecido como HVA, ou pelo ácido dihidroxifenil acético, que também é conhecido como DOPAC. Outra amina que tem efeito sobre o sistema nervoso central é a serotonina. A serotonina ela está envolvida em diferentes processos fisiológicos, como sono, apetite, termorregulação e também percepção da dor. Quando tem alguma alteração na concentração de serotonina no nosso sistema nervoso central, nós vamos ter cefaleia, depressão, ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, esquizofrenia e também pode ser causado essas alterações por causa do abuso de outros fármacos. Então a serotonina ela está muito ligada, a falta de serotonina está muito ligada à depressão. E a gente vai ver quando for falar de medicamentos antidepressivos que muitos deles atuam aumentando a concentração de serotonina ou tendo ação agonistas aos receptores de serotonina. A serotonina, ela tem como precursor o triptofano. O triptofano ele é proveniente da dieta. Então, quando nós temos dieta muito restritivas, falta esse aminoácido e a pessoa fica mal-humorada ou depressiva. Então, uma das características das dietas estrambólicas, muitas vezes é essa depressão por causa da falta de triptofano. Se a gente tem falta de triptofano, não vai ter produção de serotonina e isso pode causar distúrbios no sistema nervoso central. O triptofano, então, ele vai ser metabolizado
pelo triptofano hidroxilase, fazendo com que ocorra uma hidroxila na molécula, adição de uma hidroxila nessa molécula, formando 5-hidroxitriptofano. Então, esse 5-hidroxitriptofano vai ser metabolizado pela dopa-descarboxilase. A dopa-descarboxilase vai dar origem à hidroxitriptamina, que é a serotonina, onde nós vamos retirar o ácido que estava presente na molécula, ou seja, onde essa enzima retira esse ácido carboxílico. Existem diversos receptores da serotonina. Todos eles, com exceção do HT3, são receptores acoplados à proteína. Já o 5-HT3, ele vai ser um receptor que vai estar ligado ao canal de cátion operado por ligante. Então, vamos começar falando dos receptores que são 5-HT1. Vocês veem que tem uma boa diversidade desses receptores, indo do HT1 até o HTF. São predominantemente com efeitos inibitórios. Então, os agonistas são usados para tratamento de enxaqueca e também para tratamento de ansiedade e depressão. Já os 5-HT2, eles são receptores, com efeitos excitatórios e inibitórios. Então, eles podem aumentar a liberação de glutamato e de GABA, são alvo para os medicamentos antidepressivos e vários fármacos alucinógenos. E os antagonistas utilizados nesses receptores vão ser medicamentos com ação para tratamento de enxaqueca. Os receptores 5-HT3, eles estão ligados a náuseas e a vômito também. Então, os antagonistas que atuam sobre esses receptores vão ser utilizados para o tratamento de vômito e náusea. Um exemplo é a andozetrona, que tem ação antagonistas a esse receptor. Os receptores 5-HT4, eles facilitam a liberação da acetilcolina, reforçando aí o desempenho cognitivo dessa molécula. Os receptores 5-HT5A ainda não tem nenhum estudo conclusivo com a ação desses receptores. Os receptores 5-HT6, eles vão estar presentes no hipocampo, no córtex, no sistema límbico e vão ser alvos farmacológicos para melhora da cognição ou aliviar os sintomas de esquizofrenia. E os receptores 5-HT7, eles vão estar presentes no hipocampo, no córtex, na amígdala, no hipotálamo também e vão atuar na termorregulação e também na regulação endócrina. Também podem estar envolvidas no humor, na cognição e também no sono. Outra amina encontrada no sistema nervoso central é a acetilcolina. Essa também vocês conhecem bem, que a gente falou bastante quando a gente falou de sistema nervoso periférico. A síntese, o armazenamento e a liberação da acetilcolina vai ser comum tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. A acetilcolina ela vai estar amplamente distribuída no sistema nervoso central. Algumas doenças degenerativas, especialmente demência e doença de Parkinson, estão associadas a anomalias nas vias colinérgicas. Então, quando tem algum problema nessa via de atuação da acetilcolina. Então, lembrando, a acetilcolina tem receptores muscarínicos
e nicotínicos. Os receptores muscarínicos, eles são acoplados à proteína G, predominantemente de classe M1 no sistema nervoso central, resultando na excitação através do bloqueio dos canais de potássio. Então, o neurônio ele fica excitado por mais tempo porque o potássio não consegue entrar na célula. Estão envolvidos na memória e também no aprendizado. Um antagonista que pode ser utilizado, mas atua mais como efeito colateral, é a iosina. Essa iosina, que atua nesse receptor como antagonista, pode causar amnésia. Os receptores nicotínicos, por sua vez, eles vão ser ionotrópicos, vão estar presentes no córtex e no hipotálamo e são predominantemente receptores pré-sinápticos. Esses receptores eles vão aumentar o sinal de alerta. Então, as pessoas que utilizam cigarro, por exemplo, que vão ter efeito nos receptores nicotínicos, devido à presença de nicotina, quando fumam, ficam em alerta por causa dessa ligação a esses receptores, tendo efeito no sistema nervoso central. As purinas que são encontradas no sistema nervoso central são ATP e adenosina. E eles vão agir como transmissores e também como moduladores. O ATP, ele geralmente é armazenado em vesículas e vai ser liberado por exocitose. Existem receptores de ATP, um deles é o P2X, que é um receptor ionotrópico, como transmissor excitatório rápido. Então, quando o ATP se liga a esse receptor, vai ter uma transmissão excitatória e bem rápida. Já os receptores P2Y, eles são metabotrópicos e vão atuar como neuromoduladores. A liberação excessiva do ATP pode causar problemas neurológicos, porque ele é neurotóxico quando em grande quantidade. O ATP ele também pode ser convertido em ADP, AMP e também adenosina. A adenosina, por sua vez, ela não é armazenada em vesículas e sim liberadas por mecanismos de transporte, ou pode ser gerada a partir do ATP que foi convertido. Ele vai atuar tanto em receptores A1 quanto A2 e vai exercer principalmente efeitos inibitórios, resultando num efeito sedativo, anticonvulsivante e também neuroprotetor. Um exemplo de antagonista da adenosina são as metilxantanas, como por exemplo a cafeína. Quando elas atuam como antagonistas desse receptor, nós vamos ter uma estimulação do sistema nervoso central, uma vez que esses receptores de adenosina vão ter efeitos inibitórios do sistema nervoso central. A histamina também é um transmissor presente no sistema nervoso central e ela vai agir tanto nos receptores H1, H2 como H3. E esses receptores eles estão acoplados à proteína G. O receptor mais estudado no sistema nervoso central é o H1, que vai estar presente no córtex e também no sistema ativados reticular. Ele vai contribuir, a histamina, quando ligado a esse receptor, vai contribuir para o despertar e para o alerta. Então, o que acontece quando a gente toma um antihistamínico? Vocês já ouviram falar de antihistamínico, por exemplo, medicamento para alergia, que são antihistamínicos. E qual que é o efeito colateral dos antihistamínicos? Sono, porque eles são antagonistas da histamina e vão causar
sono. Então, nós temos, além dos medicamentos para alergia, nós temos medicamentos que atuam como anti-histamínico para controlar náusea e vômito, que vão induzir ao sono. Vocês lembram de algum medicamento aí? Será que vocês conseguem lembrar de algum medicamento que vocês utilizam para ânsia, principalmente quando estão viajando, e esse medicamento dá sono? Dramin. O Dramin, ele é um anti-histamínico que acaba ocasionando sono e combate a náusea e o vômito durante as viagens. Existem outros mediadores do sistema nervoso central. Um deles é a melatonina. Melatonina, ela vai ser sintetizada na glândula pineal e vai ser liberada como um hormônio circulante. A síntese dessa melatonina, ela depende da intensidade da luz, ou seja, ela é melhor produzida durante a noite. Alguns estudos indicam que quando a gente fica ali na frente do celular antes de deitar, não se tem a produção certa dessa melatonina e pode ocasionar problemas no sistema nervoso central. Então, ela vai agir tanto nos receptores M1 e M2 do cérebro e quando ela está em ação, ela vai atuar como indutor do sono e também tem alguma propriedade antidepressiva. Então, se eu estou no celular antes de deitar e perco o sono ou não consigo dormir, é por causa da falta da produção dessa melatonina. Então, tem-se uma grande importância. E quando você vai deitar e está com problema, por exemplo, para dormir, de desligar tudo, desligar a TV, desligar o celular, fechar a cortina, tentar deixar o quarto mais escuro possível para que essa melatonina seja produzida e induza o teu sono. Outro mediador é o óxido nítrico. A gente já falou sobre o óxido nítrico no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, ele vai aumentar a permeabilidade de cálcio, então tendo mais cálcio intracelular, afeta a função neural, aumentando a formação de GMP cíclico e vai produzir tanto efeitos excitatórios quanto inibitórios no neurônio, dependendo da localização. Sua inibição pode causar depressão a longo prazo, mas quando a gente tem uma alta produção do óxido nítrico, pode ocorrer causa de lesão cerebral isquêmica. Então, a produção excessiva causa problema e a inibição também. Para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre os mediadores lipídicos. Um representante dessa classe é o ácido araquidônico, que é produzido através dos neurônios por hidrólise dos fosfolipídios. Ele é convertido em eicosanoide ou endocannabinoides e vai atuar tanto em receptores CB1 quanto receptores CB2, que são receptores ligados a canais, então são ionotrópicos. Estudos já demonstraram que os antagonistas de CB1 poderiam ser utilizados no tratamento de obesidade, porém acabaram causando um mau humor excessivo dos usuários e por causa disso foi retirado do mercado. Os agonistas do CB1 são utilizados para vômito, dor, espasmos musculares e ansiedade. E agonistas do CB2 podem ser utilizados principalmente para diminuir. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos sobre fármacos que atuam no sistema nervoso central, mas se sabe que tem-se uma dificuldade em encontrar um fármaco que seja específico, ou seja, que atue somente em um receptor. E isso faz com que a gente tenha diversos efeitos colaterais. Então, por isso que na próxima aula
nós vamos começar a falar dos fármacos pela patogenia. Então, por exemplo, antidepressivos. E vocês vão ver que alguns fármacos eles vão atuar como antidepressivos em mais de um receptor, que isso pode acontecer, tá? Não teria como eu entrar já na aula falando da patologia e do fármaco sem demonstrar para vocês os transmissores, os neurotransmissores responsáveis por ação e também sobre os receptores. Por isso essa aula ela ficou um pouquinho mais curta, mas eu acredito que com bastante informação. Então, claro, se tiverem dúvida, pessoal, me manda mensagem, deem uma olhada no livro que eu mandei para vocês lá no Moodle, vejam como que tá, se vocês estão entendendo, se tiverem alguma dúvida, leiam. É importante vocês lerem o livro também para ficar bem esclarecido essa parte. Eu vou mandar também uma lista de exercícios, é claro, para memorização, para fixação desse conteúdo, e utilizem o livro que eu disponibilizei lá para responder essas questões, e isso facilita o estudo de vocês. Qualquer dúvida, não tenham vergonha, venham me perguntar. Tenham um bom final de semana e até semana que vem.